Das dunas do deserto da Namíbia, na África, um segredo terrível está começando a emergir. Estes são os restos mortais das vítimas do primeiro campo de extermínio do mundo. Um lugar onde milhares de africanos foram exterminados pelo exército alemão 30 anos antes de os nazistas chegarem ao poder. Estes restos mortais estão esquecidos aqui há mais de 100 anos. Mas este lugar terrível não é o único. Espalhados pelo mundo, existem locais de massacres e genocídios do imperialismo, onde milhões morreram num episódio da história colonial que a Europa sempre prefere esquecer. Essas pessoas foram vítimas da verdade por trás do mito do fardo do homem branco. Ao longo do século XIX, cientistas, escritores e filósofos europeus desenvolveram ideias para justificar os assassinatos em massa da época do Império. Essas mesmas teorias continuaram a inspirar alguns dos horrores e da selvageria que iria consumir a Europa no século XX. The ideology that underpinned the empire. No império que os missionários e abolicionistas partiram para criar, os povos indígenas iriam ver suas culturas destruídas, suas religiões erradicadas. E mesmo assim, tudo isso parece benigno quando comparado à realidade cruel que se tornou o imperialismo. Porque, durante o século XIX, esse sonho foi gradualmente sobrepujado por outra visão que alegava que as raças escuras não poderiam ser civilizadas e deveriam, em vez disso, ser exterminadas. Mundo afora, povos indígenas estavam sendo empurrados para a beira da extinção. No Cabo Sul-Africano, os povos Khoisan foram retirados de suas terras, escravizados e mortos aos milhares por colonizadores britânicos e pelos Boers. As mesmas forças também atacaram os antigos Bosquimanos-San do Kalahari, caçando-os como se fossem animais. Na região no norte do Canadá, os povos Beothuk nativos tinham sido totalmente dizimados pelos europeus. E na América do Sul, guerras de extermínio permitidas pelo governo argentino estavam irrompendo contra os índios pampas. Parecia que por toda parte, colonizadores brancos estavam destruindo povos indígenas. E nesses mesmos anos, o velho racismo que tinha nascido na era da escravidão começou a ressurgir. Após a abolição, a concorrência dos novos produtores de açúcar começa a minar as outrora poderosas plantações de cana-de-açúcar britânicas, e enquanto suas propriedades apodrecem. Se lermos as cartas de Lord Lytton, o que é surpreendente nelas não é simplesmente a devoção fanática deles ao mercado e às forças do mercado, nem a parcimônia e o desejo de gastar o mínimo possível, mas a enorme calma com que aceitavam o fato de que milhões de indianos iriam morrer. Porque esses indianos, acreditam eles, eram a parte inútil da população, os mais pobres dos pobres, pessoas condenadas à morte pela natureza. Quando finalmente Lytton foi pressionado a agir, sua solução provou-se tão mortal quanto a própria fome. Lord Lytton monta seu sistema de... Os cientistas raciais e reformadores sociais visitaram prisões para estudar as raças criminosas em primeira mão, e entre eles estava o primo de Charles Darwin, Francis Galton. Galton estava apavorado com o fato de as raças inferiores estarem se reproduzindo mais rápido do que a classe média. Parecia que a lei de Darwin tinha virado do avesso. Os menos aptos estavam sobrevivendo.
Darwin tinha olhado para trás. De onde tínhamos vindo? Galton virou o telescópio para o outro lado. Para onde estamos indo? E ele devotou muito do resto de sua vida à ideia de entender o Homo sapiens. Nós, como uma espécie, ia tentar direcionar para onde o Homo sapiens deveria ir, para se tornar mais sapiente, mais sábio no futuro, mais gênio e menos do que ele viu. Mais idiota, mais ignorante e mais decadente. Galton projetou uma nova ciência de procriação humana seletiva. Ele sonhou em encorajar a classe média a ter mais filhos e inibir a procriação entre as classes inferiores e criminosas. Chamou essa ciência nova de eugenia. Na última década do século XIX, ela foi amplamente respeitada e atraiu uma variedade de adeptos de alto perfil. Muitas das grandes figuras do fim do século XIX e início do século XX estavam incluídas. Gente como George Bernard Shaw, H.G. Wells, Winston Churchill, todos eles eugenistas absolutamente convictos. Nos primeiros anos do século XX, todas as teorias raciais desenvolvidas na era vitoriana, eugenia, darwinismo social e racismo científico, se uniram em um posto avançado esquecido. Nos primeiros anos do século XX, a constituição étnica dos Estados Unidos estava sendo transformada com a chegada de milhões de imigrantes às grandes cidades. Muitos dos que temiam que essa imigração em massa levasse a uma ampla mistura racial consideravam as ideias da eugenia. A eugenia floresceu, modificou-se e ficou fora de controle quando chegou aos Estados Unidos. E a ironia é que o movimento eugênico nos Estados Unidos, que com certeza descendeu diretamente de Galton, teve a grande vantagem de ter muito dinheiro, uma imensa soma de dinheiro. Parte desse dinheiro foi usada para abrir o escritório de registros de eugenia, dirigido pelo infame Charles Davenport. Para defender a saúde e a pureza da raça branca, Davenport e seus seguidores procuraram identificar as classes e as raças nos Estados Unidos que consideravam geneticamente inaptas. Identificadas e monitoradas, os cientistas então assumiriam o controle de sua vida e de sua fertilidade. Quando uma pessoa era identificada como de certa classe, isso significava qual escola ela frequentaria, em que cemitério poderia ser enterrada, onde poderia morar. Era uma questão de vida e morte. As leis do casamento estavam consolidadas em dezenas de estados americanos. Estabeleciam que as pessoas não poderiam casar fora de seu grupo. Negros não poderiam casar com brancos. Índios não poderiam casar com negros. Na Virgínia, se alguém casasse com a pessoa errada, ou seja, casamento interracial, eles descasavam, anulavam o casamento. 27 estados aprovaram leis de casamento eugênicas e os eugenistas difundiram sua mensagem usando um novo veículo, o cinema. Seu sangue está manchado pela herança genética. A propaganda pretendia proteger a saúde genética da raça branca. É errado operar para prolongar uma vida inútil. Isso seria conseguido erradicando os inadequados pela esterilização em massa obrigatória.